Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Louvamos a Deus pelos nossos patrocinadores: Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina e Boa Vista Equipamentos. Também sempre nos dando o apoio CB Imóveis e Moda Vírus. Estamos celebrando 15 anos da Igreja ao Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. E com muita alegria, nós estamos vivendo um mês todo de celebrações, com a presença, com a visita de pessoas muito queridas. E nesta semana, nós temos aqui em nossa cidade a presença do pastor Olavo Nunes Neto, pastor presidente da Brasil para Cristo em Porto Alegre. A paz do Senhor, pastor Olavo, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Edgar. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui ao seu lado, podendo falar quantas pessoas a gente nem imagina chegando na casa, no lar, de cada telespectador da TV. Nós estamos comemorando tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, na família Brasil para Cristo, como temos falado em outros programas. No Brasil já estamos quase há 70 anos, mas aqui em Erechim apenas 15 anos. E nesses 15 anos, quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas, famílias que foram renovadas, fortalecidas pelo poder de Deus através da pregação do Evangelho. Temos falado que a Brasil para Cristo é uma igreja séria, uma igreja puramente bíblica, e convidamos você a participar conosco, pois através desse programa, com certeza, Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Eu já quero passar ao pastor Olavo para que nos traga uma mensagem de Deus, que nós possamos aqui interagir com os nossos telespectadores a respeito de algo que venha da palavra de Deus. Ótimo. Pastor Edgar, hoje em dia nós escutamos falar muito sobre desânimo. Quem sabe o efeito, a origem da depressão também. E talvez hoje os nossos ouvintes em casa, os nossos telespectadores, podem estar passando por algum período de desânimo. E esse é um sentimento que ocupa o coração de muitas pessoas. A gente luta contra esse sentimento porque ninguém gosta de ficar desanimado, abatido. Mas o que Deus colocou no meu coração trouxe nessa manhã, acredito que por inspiração do Espírito Santo, para trazer para você que está me escutando hoje na sua casa, é uma promessa de Deus para o tempo do abatimento, para o tempo do desânimo. E eu creio, pastor Edgar, que o motivo que nos dá autoridade para falarmos sobre desânimo, porque nós escutamos muitas pessoas que chegam até a gente compartilhando das suas experiências. Sim. E eu acredito que a palavra tem texto suficiente para nos animar. Com certeza. Promessa de Deus suficiente para nos animar na hora do desânimo. E tem momentos que nós, como pastores, como homens, como maridos, como pais, como empresários, quem sabe que estão nos escutando, passam por um momento de desânimo. Me anima ainda mais saber que homens que estão registrados na palavra de Deus passaram pelos seus momentos de desânimo, por diversos motivos. Moisés, um homem conhecidíssimo do Antigo Testamento, carregou um povo de mais de 3 milhões de pessoas durante 40 anos no deserto, passou por um período de desânimo a ponto, pastor Edgar, de pedir para Deus que tirasse a sua vida. Elias, depois de uma vitória, passou por um momento de desânimo, de medo, quando foi perseguido pela rainha. Nós vemos tantos homens na Bíblia, o próprio profeta Jonas, que depois de pregar o Evangelho e ter êxito na pregação, ele acaba também sofrendo um momento de desânimo e questionamento e diz para Deus, o povo se arrependeu, como se Deus dissesse para ele, mas tu não pregou para o povo. E por que eu falo da experiência desses homens bíblicos e tantos outros que nós, quem sabe, não vamos entrar hoje? Somente para começar consolando você que nos escuta e dizer para você que faz parte da vida. A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Homens de Deus, mulheres de Deus, homens bem-sucedidos,
pessoas retas, pessoas sérias, pessoas inteligentes, todos nós inevitavelmente passamos por um dia. Com certeza, pastor Olavo, nós estamos, através desse programa, alcançando muitas vidas, muitas pessoas que podem estar passando por esse momento de desânimo e através dessa mensagem, através da palavra de Deus, com certeza uma nova luz brilhará no caminho dessas pessoas. Amém. E quando a gente fala de Novo Testamento, a gente pensa no apóstolo Paulo. É o escritor de grande parte do Novo Testamento. E talvez o ouvinte que conhece um pouco as Sagradas Escrituras pode estar pensando, Paulo também enfrentou um momento de desânimo? E me vem à mente o texto que está lá relatado pelo evangelista Lucas, a continuidade do Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Atos não é um personagem, é feito os acontecimentos e que nós da igreja. Continuamos escrevendo, né? Até os dias de hoje. Ele relata um momento de desafio na vida do apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler com os nossos telespectadores. Eu tenho aqui, está lá em Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 11. Vamos lá para o versículo 9. Numa noite em que o Senhor falou a Paulo em visão, dizendo, não tenha medo, continue falando e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. E eu tiro dessa mensagem que Paulo recebeu do próprio Senhor numa noite em visão, num tempo que ele andava meio, quem sabe, desanimado. Eu faço aqui as minhas compreensões do contexto, porque a gente vê que Paulo vem vindo de Filipos, onde ele é açoitado. Ele passa por Tessalônica e por Bereia, 2 cidades da Macedônia, 3 cidades da Macedônia, onde ele é perseguido por causa da pregação do Evangelho, sai fugido, pede para os seus amigos para que lhe acompanhem até Atenas, mas eles não chegam a tempo, vão chegar somente lá em Corinto, tempo depois. Ele passa por Atenas, e quando eu imagino que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, daqueles que não eram judeus, levantado por Deus para falar do amor de Jesus para quem não era do povo de Israel, não era judeu, ele poderia imaginar que o grande sucesso do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo aconteceria em Atenas e dali ele faria a expansão por todo o mundo, mas não é o que acontece. Quando ele começa para os sábios falar de ressurreição, os sábios batem nas costas do apóstolo Paulo e dizem assim, obrigado pela tua colocação, foi muito boa, mas em outro momento a gente te escuta. E para um pregador, para uma pessoa que está levando as boas novas do evangelho, ter uma porta fechada, ter um não, às vezes nos desanima. E Paulo sai daí, caminha por 2 dias, 75 quilômetros até Corinto. E em Corinto ele também tem algumas dificuldades. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para desanimar, para parar, para pular fora do barco, mas não. Ele tinha convicção, ele tinha a sua fé completamente firmada em Cristo. E é sobre esse Jesus que nós anunciamos em todos os programas, assim como essa mensagem que estamos compartilhando com você, fundamentada, baseada na vida de Paulo. E pastor Edgar, o que é interessante, o que Deus fala para Paulo nesse momento apreensivo da vida do apóstolo Paulo? A Bíblia diz que o Senhor fala com Paulo numa visão e diz para ele, Paulo, e quem sabe essa pode ser a palavra para você, que está escutando esse programa hoje, está apreensivo, está agitado, está ansioso por alguma adversidade, por algum não, por algum problema, por uma notícia de um exame médico, que quem sabe tenha chegado recentemente nas suas mãos. A palavra de Deus para animar o apóstolo Paulo foi muito simples. O Senhor disse, Paulo, não deixa de pregar, não deixa de falar do Evangelho, não deixa de caminhar, não olha para trás, e o Senhor diz, porque eu estou contigo. Pastor Edgar, no momento desafiador, saber que o Senhor está do nosso lado,
me vem à mente o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus falando: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Salmo 27, 10, diz: o teu pai e tua mãe podem te abandonar, mas eu vou te acolher, eu não te abandono. E o próprio Jesus, pastor Olavo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, ele está conosco nos momentos de alegria, de celebração, como nós agora celebrando os 15 anos da Brasil para Cristo, mas especialmente quando temos lutas a enfrentar, dificuldades, doenças, aquilo que tenta nos fazer parar, a voz de Jesus renova a nossa esperança e nos dá força para continuar. E eu não sei se existe consolo melhor na vida da gente, pastor Edgar, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente abandonado, quando a gente, quem sabe, já não produz mais no trabalho como produzíamos anteriormente, o nosso celular não está tão ocupado mais, ou quando, quem sabe, nos frustramos em algum relacionamento, saber que o Senhor está conosco. Quem tem um bom relacionamento com Deus nunca anda sozinho. Tem outro momento que é muito consolador na vida do crente, saber que o Senhor está com ele, que é no momento da morte, no momento do luto. E aqui a gente lembra do texto do Salmo 23, versículo 7, quando diz que o salmista diz que ele pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas ele não teme mal algum. Por quê? Porque ele tem a convicção de que o Senhor está com ele. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. E com facilidade, pastor, nós podemos levantar agora, nessa palavra de Deus, esse assunto que é primordial para a sua vida. Você que nos acompanha todos os dias através da TV Erechim, como está a sua fé? Como anda a sua esperança, a sua convicção para as coisas de Deus? Nesse momento em que anunciamos a palavra, não estamos aqui de forma nenhuma querendo transmitir a você a teoria ou fundamentação de uma denominação, de uma placa de igreja. Absolutamente. Estamos transmitindo aquilo que a palavra de Deus está trazendo de uma forma muito viva para o seu coração, para que você compreenda que as circunstâncias da vida nos levam a momentos de aflições, de dificuldades, mas quando temos a fé em Cristo, com certeza a solução ela vem de uma maneira gloriosa da parte de Deus para a nossa vida. Quando eu lembro disso, eu não sei como é que o pastor fazia com a sua filha quando era pequena, mas eu ainda tenho duas pequenas. Em alguns momentos, quando a menor era um pouquinho menor, alguns anos atrás, e quando eu pensava nessa palavra, eu creio que Deus me trouxe à mente isso. Ela tinha algum tipo de dificuldade de noite, acordava chorando com algum pesadelo, e instintivamente, a nossa atitude como pai, eu saía rápido da cama, ia lá, abraçava ela e dizia: calma, filha, o pai está aqui. Fica tranquila. Fica tranquila. E eu não sei de que maneira isso poderia consolá-la, porque eu não sei o que ela estava imaginando, estava sonhando com alguma coisa muito maior do que um pai, muito maior do que eu. Mas essa foi a palavra que veio à minha mente para tentar acalmá-la, dizendo: filha, fica tranquilo, o pai está aqui. Quem sabe essa é a palavra para você hoje. Porque o que faz a gente enfrentar os problemas na vida é saber que Deus está presente. Às vezes em silêncio. Eu tenho certeza que se você fizer prova nessa hora, você pode sentir aí na sua casa a presença de Deus. Talvez você esteja assistindo esse programa com a casa cheia, mas o seu coração talvez esteja um pouco solitário. Talvez alguma palavra lhe fez você entrar num momento de tristeza, estava tudo tão bem. E aquela palavra errada na hora errada trouxe para você uma espécie de peso, de desânimo, de amargura. Aqueles dias que a gente costuma dizer: eu levantei meio xoxo, levantei meio desanimado. Que você possa sentir a presença de Deus. Eu quero dizer para você que essa é somente uma das palavras que Deus trouxe para Paulo. Porque a segunda eu acho que foi mais poderosa ainda, quando Paulo continua no texto dizendo, quando o Senhor na visão continua no texto dizendo para Paulo: Paulo, eu estou contigo
e ninguém vai te fazer mal e ninguém vai te ferir. A segurança que Deus estava proporcionando naquele momento para Paulo, a convicção de que a solução chegaria, essa mesma convicção é possível você sentir agora, através da sua busca em Deus, crendo no seu Filho Jesus, pois Ele que foi enviado para nos trazer essa segurança, essa paz que o mundo não pode oferecer, o mundo não pode dar, mas ela está presente bem perto de você agora. É possível. Com fé, é possível. Tudo é possível, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o texto, citado em tantas vezes Antigo e Novo Testamento. E pastor Edgar, saber que Deus é o nosso protetor, ter essa garantia da parte de Deus quando nós confiamos em Deus, e talvez o ouvinte pode estar perguntando como confiar em Deus, a palavra diz que só tem um caminho para chegarmos a Deus, é através de Jesus. É termos um relacionamento íntimo com Jesus. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Quem conhece Deus, confessa e conhece Jesus. E quando nós temos Jesus guardado no coração e na vida, declarado pela boca, confessado publicamente, nós podemos ter essa garantia de que Deus está conosco, Deus está contigo e Ele é o teu protetor. Ele é a tua garantia, Ele é a tua provisão. Acredite nisso, que isso pode mudar a tua vida. Eu lembro de uma frase do ex-ministro do Trabalho, deputado Ronaldo Nogueira, que ele disse para uma pessoa que foi pegar um avião, uma pessoa que tinha medo de avião, e ele disse para ela assim, uma pessoa que a gente conhece muito próximo da nossa família, e ele disse para ela, fica tranquila, porque enquanto não terminarem os propósitos de Deus na tua vida, tu é imortal. E saber disso, que ninguém pode tocar numa pessoa que ama a Deus, a não ser que Deus permita, conforme diz Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nos produz segurança. Saber que Deus está no controle, saber que Deus nunca perde o controle, Deus não precisa de ajuda. O salmista também diz no Salmo 91 que nós devemos, e eu tenho ele aqui anotado, Salmo 91, do 1 ao 2, versículos, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Em outras versões diz do Onipotente, aquele que tem todo o poder. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós descansamos à sombra de quem? Do Todo-Poderoso, daquele que tem todo o poder para mudar essa situação. Ele é a sua garantia, Ele lhe defende. Isso nos anima a saber disso. Quando a gente vai enfrentar uma cirurgia, a gente sabe quem que nos guarda? É o nosso Deus. Quando a gente sai de viagem, quem que nos guarda? É o nosso Deus. E foi essa palavra que o Senhor trouxe para Paulo, no momento, quem sabe, de canseira, no momento, quem sabe, de oposição, no momento, quem sabe, de uma espécie de frustração em Atenas. Paulo havia deixado de pregar, quem sabe, nas sinagogas, e já estava em Corinto mesmo, pregando para fora. Tinha tido alguma oposição ali na sinagoga, e é nesse momento que o Senhor tem a palavra certa no momento certo. Como quem sabe tem nesse dia para você, que você talvez aleatoriamente chegou nesse programa, e não é casualidade, porque a palavra diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Amém. Para que nós fôssemos Verdade. E dessemos fruto. Que você possa, de alguma maneira, nesse momento de desafio, de desânimo, encontrar nessa palavra uma palavra de uma presença tão doce, tão agradável de Deus, que pode ou mudar a sua vida, ou quem sabe lhe dar mais uma prova de que Deus te ama. Ele está presente, Ele faz questão de cuidar de todos os detalhes da tua vida, porque Ele é o teu protetor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por essa mensagem que nós podemos compartilhar com você. Talvez a sua situação, o momento que você está vivendo, é apenas de religiosidade, envolvimento com uma igreja,
um envolvimento com uma determinada comunidade, mas de Deus, de palavra de Deus, muito pouco. Muda hoje. Tome uma decisão firme, séria, hoje. Assim como o nosso Deus poderoso livrou a Paulo de suas aflições, das perseguições e de tantas situações que a Bíblia nos mostra, Ele pode e tem poder para livrar você também. Você, sua família. A promessa de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Amém, pastor. Nós, nesse momento, queremos abençoar. E eu peço para que o pastor Olavo faça uma oração abençoando todos os telespectadores que hoje também estão apresentando as suas aflições, para que Deus tome conta e resolva pelo seu poder. Amém. Quem sabe, se você esteve em casa escutando o programa e fazendo algumas outras coisas simultaneamente, principalmente as mulheres têm essa condição de fazerem várias coisas ao mesmo tempo, eu lhe convido para você parar um minutinho, fechar os seus olhos na frente da televisão e orar conosco e concordar dizendo amém, porque essa oração se multiplica nas regiões celestiais e bênçãos são desatadas sobre a sua vida. Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença nessa hora com tanta fé de que Tu és um Deus que inclina os Teus ouvidos para um povo que clama a Ti, que se arrepende dos seus pecados. E Senhor, nessa hora nós chegamos na Tua presença colocando a vida desse ouvinte, colocando a vida dessa mulher, a vida deste homem, a vida, quem sabe, desse jovem que estava um pouco desiludido com a vida. E nós chegamos na Tua presença porque há esperança de algo novo, há esperança de algo especial quando chegamos diante de Ti. Clamamos para que o poder desse Deus Todo-Poderoso possa envolver esse telespectador nessa hora, trazendo alegria, trazendo aquela paz que nós sentimos no fundo do nosso coração e da nossa alma quando escutamos a palavra de Deus. E que, Senhor Jesus, nós clamamos para que essa palavra possa, como diz a Tua palavra, não voltar vazia e operar a obra que ela precisa operar. Traz alegria, traz gozo, traz satisfação. Muda a nossa história, muda a nossa vida de uma maneira especial através, Senhor, da transmissão desse programa. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Agradecemos o carinho de todos aqueles que estão nos acompanhando. Obrigado pela presença do pastor Olavo Nunes Neto. Que Deus abençoe o seu ministério. E nós queremos também deixar o convite muito especial a você e toda a sua família, seus amigos. Participe conosco. O endereço está na tela. Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim, na rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama. Todas as quintas à noite e também aos domingos, nós estamos esperando você para juntos compartilharmos desta mensagem que é poderosa, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, para transformar a sua vida e te fortalecer. Um abraço carinhoso e nunca esqueça, com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.